Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos e a todas. Ah, Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algo da palavra de Deus, como eu disse ontem, algo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar conosco, para nós, uma palavra de Deus para nós nesse final de ano. Hoje, 24 de dezembro de 2023, amanhã Natal, daqui mais uma semana, final desse ano e começo de 2024, e a pergunta a reflexão é: qual a nossa expectativa para o futuro? Qual a nossa expectativa para o futuro? Qual a sua expectativa para o futuro, para o ano de 2024, 2025, ou daqui até 2030? Enfim, qual a nossa expectativa para o futuro? Expectativa no âmbito espiritual, o que a gente espera no âmbito espiritual, no âmbito material, qual a nossa expectativa? Qual a nossa expectativa para a igreja, para o povo de Deus? Qual a nossa expectativa para a família, para nós como pessoas, como famílias? Qual a nossa expectativa para a nossa nação? Qual a nossa esperança? São esses temas, ou esse tema primordial. Qual a nossa expectativa? O que esperamos para o futuro? O que esperamos para os próximos dias, próximos anos? Qual a nossa expectativa? Meus queridos, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver dois tipos de pessoas. Aqueles que não estão dando bola, não estão nem aí com o que está acontecendo no mundo, e, portanto, acha que tudo é fake news, acha que tudo é profeta do caos, é gente que acha que o mundo vai acabar, que só fala no fim do mundo, que só fala em catástrofe, só fala em tragédia. Então, tem gente que não está dando nenhuma atenção para isso, não está preocupado, não quer olhar, não quer se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Então, para eles, ou para elas, as coisas continuam tudo como sempre aconteceu, nada de anormal, e, e não veio nenhuma mudança, nenhuma alteração, nenhum problema. Já vemos outros que, se a gente olhar nas nossas redes sociais, vamos ver outros super preocupados, hiper preocupados com as coisas que estão acontecendo. Gente que só fala, a gente vai ver até cristãos só pregando sobre o fim, sobre o apocalipse, sobre catástrofe. Tem gente que a gente olha aí e todo o foco dele é sobre o fim, sobre as catástrofes, sobre o livro de Apocalipse, sobre Mateus 24, Jesus falando dos sinais do fim. Então, a gente vê uns preocupados excessivamente, desesperados, aflitos. Tem gente até doente, tem pastores doentes, tem pastores com depressão, tem gente com depressão, tem gente aflita, tem gente desesperada, preocupadas com as coisas que estão acontecendo e com aquelas que ainda vai acontecer, à luz da Bíblia, à luz da ciência, ciência falando também de coisas que a ciência entende que possa acontecer. Tem gente falando até que podemos ficar sem comunicação nesse próximo ano, nos próximos anos, um aquecimento solar tão tremendo que pode derrubar todas as redes de comunicação e o planeta ficar sem comunicação. E a gente está vendo as pessoas falando de várias coisas. E tem gente aflita, desesperada com isso, tem gente sem dormir, tem gente prejudicando a saúde,
E tem outros que não estão nem aí, vivendo tranquilo e não estão preocupados com nada. Meus queridos irmãos, meus queridos família, o que Deus colocou no meu coração, trazendo uma reflexão para esse final de ano, é que nós precisamos trilhar um caminho de equilíbrio. Cristão não é de esquerda e cristão não é de direita. Cristão é do centro, porque cristão é de Jesus. E Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Então, o cristão é de centro, é de Jesus e sua palavra. Nós ficamos com o Senhor e com sua palavra, e não com o que os homens pensam, enxergam, veem. Nós não estamos olhando o futuro com os olhos carnais, com os olhos desse mundo. Nós precisamos olhar o futuro com os olhos de Deus, com os olhos da Bíblia, com os olhos da palavra de Deus. E Deus, ele tem equilíbrio, Deus tem um centro, e nós precisamos pensar e procurar encontrar qual é o centro de Deus, qual é o caminho central de Deus. Nós não podemos andar pela, pelos extremos do caminho, nós não podemos andar pelas beiradas do caminho, porque você sabe que nas beiradas da estrada, nas beiras das estradas, tem espinho, tem buraco, tem animais perigosos, tem tudo quanto é perigo nas beiras das estradas. O lugar seguro é o centro da estrada, não é as beiradas. Quem anda pela beirada corre o risco de cair no abismo, cair no precipício. E é isso que Deus está falando com a gente, nos alertando, que precisamos voltar para o centro, voltar para Deus, Sua palavra. E isso a gente está falando já há anos, seja lá na casa de oração, seja com os irmãos da, da, da igreja do apóstolo Sandro, seja nas nossas ministrações nesses últimos 4 anos, falando da volta de Cristo, falando do fim, mas muito mais que isso, procurando trazer uma mensagem de preparo, de equilíbrio, de que a gente se prepare para a volta de Cristo e não fique desesperado, porque Deus cuida dos seus filhos. E é essa a mensagem que a gente tem procurado trazer nesses 4 anos de ministração. Aliás, eu me lembro que quando eu comecei a ministrar sobre a palavra de Deus, há 4 anos atrás, 5 anos, a primeira palavra que Deus me deu naquela época foi que precisamos entender que o caminho é Jesus, a verdade e a vida. Precisamos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Essa é a base da igreja. Essa é a base da igreja. E nós não podemos ser daqueles que estão totalmente desligado e distraído e só preocupado com as coisas materiais e não está preocupado com a situação do mundo, a situação do país, a situação das pessoas. Nós não podemos ser daqueles que não estão nem aí. Nós precisamos estar preocupados, mas, por outro lado, não estar desesperado, aflito, descontrolado, desequilibrado, doente, enfermos, depressivos, não. Não é nem o extremo nem no outro. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é como uma pessoa que está andando numa corda. E quem está andando numa corda, que tem precipício embaixo, ele tem que prestar atenção e se equilibrar para não cair nem para o lado direito, nem para a sua esquerda. Ele tem que andar firme e atravessar os abismos e sair do outro lado. E é desse jeito que Deus está querendo que a gente entenda. Essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem para esse tempo. E nessa véspera de Natal e no véspera de Ano Novo, eu quero concretizar essa palavra sobre esse tema. E hoje, sobre véspera de Natal, qual a nossa expectativa? O que representa Jesus Cristo para nós? E o que Jesus Cristo veio trazer dentro desse contexto do tempo do fim? Jesus Cristo veio trazer salvação, vida eterna, incluindo salvação dessa situação caótica do mundo, nos preparar para estar guardados por Deus. E se você ler lá em Lucas, capítulo 2, a gente vai ver o
o Lucas escrevendo sobre o nascimento de Jesus, e a mensagem que ele passa para nós da vinda de Jesus é uma mensagem maravilhosa. A igreja precisa voltar para isso. É, a mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem de alegria. É uma mensagem, Lucas 2, aparece para eles, os pastores lá que estavam pastoreando o rebanho, e o anjo do Senhor veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou, Lucas 2, 9, e eles ficaram com medo da manifestação de Deus, e o anjo diz, não temais, porque eis que vos trago boas novas, novas de grande alegria para todo o povo, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, a mensagem do nascimento de Jesus é boas novas, e o evangelho é boas novas, o evangelho não é má notícia, o evangelho não é falar de tragédia, não é falar de desgraça, o evangelho não é apenas falar sobre isso, é verdade que dentro do evangelho está escrito o julgamento de Deus, tá? Jesus falou, quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, e a gente vai ver no texto base de hoje, de Malaquias, o Senhor falando que Jesus vem com boas novas, porque vem trazer salvação, libertação para o ser humano do pecado, do poder das trevas, e trazê-lo para o reino de Deus, e ao mesmo tempo também destruir com o mal o plano de salvação de Deus inclui a Cristo. Um mundo com Deus, e não esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo longe de Deus, um mundo que jaz no maligno, um mundo que não dá prazer em viver nele, porque está uma desgraça. A mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Deus está mudando tudo isso, vai concretizar esse plano de mudança, de transformação. Então, a salvação começa com a mudança do ser humano, a mudança do pecador em uma nova criatura, e o plano de salvação concretiza com a mudança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, essa é a mensagem do Evangelho. E o Natal representa boas novas de grande alegria, porque está nascendo o Salvador, Salvador do pecador, Salvador de libertação dos seres humanos do reino das trevas, salvação de que aqueles que andam com Cristo não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a Bíblia é clara sobre isso, vou estar falando sobre isso e mostrando na Bíblia. A igreja não passa pela grande tribulação. E a gente vê gente falando catástrofe aí. Tem igreja e tem pregador que só está falando sobre escatologia. E alguns até sem entender de escatologia, porque é um tema complexo, é revelação, é mistério, tem coisa que não está revelada, tem coisa que está, e tem gente falando coisa que não sabe o que está falando. E a gente olha para algumas ministrações, e eu até separei algumas aqui para trazer para vocês alguns temas de alguns que estavam pregando essa semana, ou nos últimos 10 dias, eu peguei alguns temas que eles falaram aí nos últimos dias, e, e os temas deles, se você olha já para o título, é de assustar, é de deixar depressivo, porque são temas meio maluco. Por exemplo, é surreal. Você viu o que está acontecendo agora? É, é, foi anunciado 2024, prepare-se, se prepare para 2024, 2025, alerta máximo, e por aí vai. Morreu cantando, veja a verdade, urgentíssimo, a grande tribulação já começou, e por aí vai, queridos. A verdade descoberta, será muito rápido,
será muito rápido, vai parar tudo, prepare-se, alerta máximo, e por aí vai. Esse é o tema de alguns pregadores por aí. Novo alerta está acontecendo agora, e corre todo mundo para lá. Meus queridos e minhas queridas, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para o centro, vamos deixar de seguir quem não, quem está querendo ganhar seguidores. Eu acredito que tem gente que está preocupada em mostrar que o ser humano precisa acordar, que esses sinais é da volta de Jesus. Mas tem gente que está pegando as coisas que estão acontecendo porque o ser humano não gosta de notícia boa. Infelizmente, queridos, os seres humanos só são chamados a atenção com tragédia. Você prega uma notícia, uma boa nova, uma notícia boa, pouca gente vai assistir. Você falar, ó, está acontecendo uma tragédia aqui, está morrendo não sei quanto, está caindo prédio, vai milhões para lá para assistir aqui. Então, tem gente que, até espiritualmente falando, começa a botar tragédia e desgraça para ver se chama a atenção das pessoas. Agora, não sei se estão querendo chamar a atenção para as verdades da Bíblia, ou estão querendo chamar a atenção para ele e para ter um monte de seguidor, ganhar dinheiro das redes sociais com isso. Eu não sei qual é o objetivo, Deus sabe, e não estamos aqui para julgar pessoas. Estamos aqui para julgar o que está sendo falado e o que a Bíblia tem para nos dizer nesse tempo do fim. Mas e o texto de hoje, Malaquias, capítulo 4? Você vai dizer, irmão, mas o texto que você pegou como base aí também é muito forte, não é? O texto é muito forte. O texto de Malaquias 4 começa dizendo que aquele dia vem ardendo como forno, e os soberbos e os que vivem na impiedade, na iniquidade, vão se tornar palha, porque o dia que está para vir os abrasará, de sorte que não vai deixar nem raiz nem ramo. Essa é a mensagem. Por isso que o tema de hoje, esse tema de hoje, de domingo que vem, é a justiça de Deus, a salvação e a justiça de Deus, a salvação e esperança. Porque esse pequeno capítulo de 6 versículos tem essas três coisas. Vai mostrar a justiça de Deus com os ímpios, para quem está brincando, achando que Deus não existe mais e que pode viver do jeito que bem entende, matando, roubando, fazendo falcatrua, como a gente vê no Brasil e no mundo, pintando e bordando, Deus está dizendo, o dia vem ardendo como forno, e o destino dos soberbos, do que vive na impiedade, é que vão se tornar palha, porque o dia que está vindo vai os abrasar e não vai deixar nem raiz nem ramo. Deus está dizendo que está vindo para acabar com o mal. Essa é a mensagem para a igreja. Essa é a mensagem para a igreja. Isso está falando da justiça de Deus, do juízo de Deus. Mas o juízo de Deus não é só condenação, tem salvação também. Olha o versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, vai nascer o sol da justiça. Meus irmãos, se nós estamos aflitos com tanta injustiça no Brasil, com tanta maracutaia, com tanto roubo, pisaram na justiça, acabaram com a justiça no Brasil, a gente não vê mais justiça, não vê mais verdade, está tudo errado no mundo, está tudo de ponta cabeça, já está aí o ensaio do governo do anticristo. Por outro lado, Deus está dizendo que ele está vindo para trazer juízo, e o mal não vai ficar raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, vai nascer o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e vocês vão sair, saltar e crescer e pular de alegria como o bezerro no cevadouro, como o bezerro na estribaria. Está falando de alegria, de salvação, de vitória. Se está falando de juízo para o mundo, para o ímpio, para o pecador que não quer saber de Deus, que ama viver no pecado, Deus está falando também de salvação, de sol da justiça, de novo céu, nova terra, de vida eterna, de bênção para o seu povo. Ele faz uma comparação com o bezerro no estribaria. Quem criou animais sabe que os bezerros novos, quando está o tempo formando chuva e eles estão bem tratados com a alimentação, está tudo bem com eles, eles ficam felizes. Em vez de eles olhar para a tempestade, para a chuva que está vindo, e eles ficar com medo, eles ficam alegres, correndo para lá e para cá, saltando de alegria. E é isso que Deus está dizendo, que o povo de Deus, embora a tempestade para o mundo e para o ímpio, para o povo de Deus vai estar nascendo o sol da justiça, sol da justiça, sol da verdade, sol da libertação. Por quê? Porque o mal vai ser destruído, os ímpios vão ser destruídos. Olha o versículo 3.
e vocês vão pisar o ímpio, porque vai se tornar cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia. Então, essa é a mensagem para a igreja. Aqui está embutido justiça, salvação, e aqui está embutido esperança. Qual a esperança? De ver esse mundo transformado, o mal desaparecer, os ímpios desaparecer, os demônios, Satanás. E você vai para Apocalipse, capítulo 20, 19, 20, 21 e 22, os 4 últimos capítulos do Apocalipse, você vai ver isso aqui colocado em prática por Deus. Esses juízos aqui colocados em prática, lá no capítulo 19 a 22 de Apocalipse. Então, meus queridos, essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem para a igreja, para nós nesse tempo do fim, que as boas novas em Jesus Cristo traz salvação para o pecador, arranca o pecador do reino das trevas, leva para o reino da luz, leva para o reino de Deus. Nesse reino de Deus nós somos protegidos, nós somos guardados. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Nesse reino de Deus, onde está o povo de Deus, ele tem um pastor que cuida dele. O povo de Deus não está abandonado, o povo de Deus não está jogado às traças. Nós não estamos abandonados e jogados às traças, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um bom pastor, como está no Salmo 23 e como está em João 10, 10. Jesus dizendo em João 10, 10, eu sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas. Quem está no meu aprisco vai ser protegido. E o Salmo 23, o salmista Davi falando da sua experiência de Deus como seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele me conduz para pastos verdejantes, me conduz para águas tranquilas. Ou seja, Deus cuida, protege e alimenta seu povo, seus filhos, suas ovelhas. Ele é o bom pastor, ele conduz para pastos verdejantes, para águas tranquilas e pastos verdejantes. Não é águas quente, morna, não é lugar de desespero, lugar de pavor, não, não, não. Quem vai estar em lugar de desespero e pavor é o mundo, longe de Deus. Mas o povo de Deus, não. O povo de Deus tem um pastor que cuida, tem pastos verdejantes. O povo de Deus tem águas tranquilas, refrigera a minha alma, refrigério. O bom pastor tem refrigério. Precisamos encontrar no bom pastor em Cristo refrigério para nossas almas nesses tempos difíceis. Deus tem refrigério para o seu povo, mas nós ficamos olhando para as redes sociais e querendo ter refrigério. Refrigério porque o mundo está enxergando, olhando as coisas com os olhos do mundo, olhando o futuro com os olhos do mundo. Deus está dizendo para mim e para você, olha para o futuro com os olhos meus, os olhos da Bíblia, os olhos de Deus. Essa é a mensagem. O bom pastor cuida das ovelhas, tem pastos verdejantes, ou seja, tem alimento, suprimento material, espiritual, emocional. Tem águas tranquilas, lugar de descanso, lugar de proteção. Guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que possamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos e não podemos temer, porque tu estás comigo, Deus está com cada um de nós não estamos sozinhos, Deus está com você, Deus está com sua família. Se você é de Deus, se você é ovelha de Deus, se você tem o bom pastor está cuidando de você, você tem alguém poderoso que cuida de você, você não está sozinho. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, nós não vamos temer, porque tu estás comigo. E aí é impressionante esse salmo, porque diz, a tua vara e o teu cajado me consola. A palavra de Deus, a disciplina de Deus, o cajado de Deus, em vez de nos afugentar, nos afastar de Deus, a Bíblia diz que ela nos consola. Mas tem gente que quer fugir do cajado, tem gente que quer fugir da varinha de Deus, da disciplina, e Deus disciplina porque quer preparar o seu povo para levá-los, arrancá-los desse mundo e levá-los para estar com Ele. Porque quando chegar a grande tribulação,
Como vocês viram ali, o pastor pregando misericórdia, já começou a grande tribulação. Grande tribulação não começou ainda, nós estamos no princípio das dores, aqui é a véspera, mas quando chegar a grande tribulação, a igreja não está mais na terra. A igreja não está na terra no período da grande tribulação, e eu vou falar disso na próxima ministração. A igreja não passa pela grande tribulação, é a Bíblia que fala, não sou eu. Então, meus queridos, Deus está com seu povo. Está aí o Salmo 23 falando que a tua vara e o teu cajado me consola. A palavra de Deus, seus princípios, deve servir de consolo. Consolo por quê? Porque eu sei que quando Deus está me corrigindo, mostrando o caminho, Ele quer o melhor para mim, Ele está me mostrando a direção certa, Ele está dizendo, meu filho, não siga para cá, nem para a direita, nem para a esquerda, olha para frente, olha para mim, para a minha palavra, porque aqui é o caminho seguro. Mas tem gente que não, que acha que não. Tem gente que acha que a vara, a disciplina de Deus, ele não quer. E tem muitas igrejas que não estão nem falando sobre isso. Ou tem outros que só falam também sobre disciplina, sobre tragédia, sobre castigo. Precisamos ter um equilíbrio nisso. E esse texto eu acho maravilhoso de Malaquias, porque está falando da justiça de Deus com os ímpios e com aquele que vive no pecado. Está falando da justiça de Deus que vai destruir o mal, não vai ficar nem raiz, nem ramo do mal. Mas está falando que para quem teme o nome de Deus vai nascer o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo proteção, trazendo alegria, trazendo esperança. Vamos pisar os ímpios, que vai se tornar cinza debaixo da planta dos pés. E está mandando a gente lembrar da lei de Moisés, lembrar da palavra de Deus, que Deus deu lá em Horebe, os estatutos, lembrar da palavra, andar pela palavra, porque eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor está dizendo que mandaria, através do profeta Malaquias, ia mandar o profeta Elias. Tem gente pensando que Tem gente que está pensando que Deus vai mandar ainda Elias na terra, vai mandar tem outros que pensam que esse profeta Elias é João Batista, que veio para pregar antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E eu vejo que esse profeta enviado que veio para preparar, pregar e o arrependimento antes que venha o de grande e terrível dia do Senhor, converter o coração das pessoas a Deus, o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, coração nosso a Deus. Quem veio fazer isso foi Jesus. Está falando da graça. O mensageiro que o Senhor mandou para converter o ser humano é o Senhor Jesus. Tanto é que no capítulo 3 do próprio Malaquias, ele fala assim, eu envio o meu anjo que preparar o caminho diante de mim, virá seu tempo, o anjo do concerto que vós desejais, diz o Senhor. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer, o anjo do concerto? Ele será como fogo do ourive, como sabão do lavandeiro. Vai se assentar para purificar, como prata e como ouro, os filhos de Levi, purificar o povo de Deus, purificar o povo de Israel e purificar a igreja. Quem que veio para isso? Jesus Cristo. Primeiro trazendo salvação, 2000 anos de pregação do tempo da graça, de crer em Jesus e ser salvo, para não sofrer as consequências dos juízos de Deus. Mas Deus vai continuar pregando, mesmo através das circunstâncias e da grande tribulação, porque o projeto de Deus é de salvação e não condenação. Muitos talvez terão que passar pela grande tribulação para se converter, ou terão que passar por grandes catástrofes para poder se conscientizar que precisa voltar para Deus. Então, o mensageiro é Jesus. Está aí. Quem vai suportar o dia da sua vinda? Quem vai subsistir quando ele aparecer? Ele vem como fogo do ourive e sabão do lavandeiro. Vai se assentar para purificar como prata e como ouro os filhos de Levi, o povo de judeu, mas também vai purificar a igreja. Está aí. Então, meus queridos, a palavra de introdução para hoje é essa. A gente podia falar muito mais coisa e caminhar por vários outros textos, mas eu caminho para a final, fazendo uma conclusão dessa primeira parte. Não podemos esquecer que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento,
profetizou cerca de 500 anos antes de Cristo, e nesses 500 anos, nesses últimos 5 séculos, antes de Jesus, de Malaquias até João Batista, Deus silenciou com o povo de Deus, não teve mais profecia. De Malaquias até João Batista, 500 anos, 5 séculos, Deus tinha falado o Velho Testamento todo, e agora Deus para de falar. 5 séculos sem Deus falar com o ser humano, sem profecia. E aí depois vem João Batista pregando a mesma coisa. Aparece João Batista lá em Mateus 3, pregando, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. E lá em Mateus, é só você virar a página seguinte, aí você já começa em Mateus, João falando, Mateus 3:2, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. E na parte final desse capítulo ele fala, eu estou batizando com água para arrependimento, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, cuja alparca não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse que vem, que é Jesus, ele tem na sua mão uma pá, vai limpar a eira, recolher no celeiro o trigo, mas vai queimar a palha com fogo, que nunca se apaga. Essa é a mensagem do Evangelho: salvação, libertação, recolher o trigo no celeiro. Veja que aí no Mateus está falando a mesma coisa e dizendo, eu vou recolher o trigo no celeiro, mas a palha vai passar pelo fogo. Meus irmãos, isso é um simbolismo dessa profecia da igreja. O trigo não passa pelo fogo, vai ser recolhido antes no celeiro. Quem vai passar pelo fogo é os ímpios, é quem não estiver preparado, é quem vai passar pela grande tribulação. A mesma coisa de Malaquias. O dia vem ardendo como fogo, os soberbos vão se tornar cinza, mas para vós que guarda a minha palavra, que teme o meu nome, vai nascer o sol da justiça. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Então, queridos, e por que o profeta, no último capítulo, ele fala essa mensagem tão forte, falando do juízo de Deus, no capítulo 4, de Malaquias, ele fala essa mensagem tão forte. E por que ele fala isso no capítulo 4? Porque se você ler o capítulo 3, a parte final, o capítulo 3 de Malaquias, do versículo 14 a 18, está escrito o seguinte, o povo dizendo para Deus, é inútil servir a Deus. O que aproveita ter cuidado de guardar os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus? O que adianta andar em luto diante do Senhor? Porque reputamos por bem-aventurados soberbos, ímpios, os que cometem impiedade, continua tudo tranquilo para eles edificam, eles plantam, eles constroem, parece que eles são tão bem-sucedidos, parece que os ímpios vivem tão bem, tão maravilhosamente bem, belas casas, belos palácios, muito dinheiro, uma vida maravilhosa, e parece que quem serve a Deus só tem o mal, parece que inverteu tudo. Será que nós não pensamos a mesma coisa em nossos dias? Parece que está valendo a pena quem não serve a Deus, quem serve a Deus só está tendo problema. E aí o povo estava dizendo nessa época, é inútil servir a Deus, o que está aproveitando guardar a palavra de Deus? E aí, olha o que Deus fala, e Deus responde no versículo 16, e Deus diz, os que temem ao Senhor conversa, fala cada um com seu companheiro, quem teme a Deus está conversando uns com os outros, e o Senhor está lá do céu ouvindo, registrando tudo, há um memorial diante de Deus, para aqueles que temem o Senhor, Deus está registrando tudo lá no céu, o que está acontecendo na terra. Deus está olhando para o seu povo e vendo quem está sendo fiel. E Deus está olhando para o mundo e vendo quem está vivendo no pecado. E Deus está olhando também para a igreja e aqueles que estão desistindo e voltando para trás e seguindo o mundo, achando que não vale a pena seguir a Deus. Não vamos esquecer que Deus está lá olhando, tem um memorial diante dele. E os que temem ao Senhor, para os que temem o Senhor, lembra do seu nome. E olha o versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, no dia do juízo, serão meus, serão para mim particular tesouro. Vou poupá-los como um homem poupa seu filho que o serve. O que vai acontecer?
Você vai ver a diferença entre quem serve a Deus, está aí, ó. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos ver a diferença quando? No dia do juízo, no dia que Deus tratar com o mundo, e já está começando a tratar de maneira dura. E é aí que nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem serve a Deus, Deus vai tratar, poupar como pai poupa o filho que ama. Está falando também do arrebatamento da igreja. Deus vai poupar seus filhos. Deus não vai colocar a igreja no mesmo pacote, na mesma embalagem, na mesma caixa, no mesmo saco dos ímpios. Não, não. Vou poupar os que me temem, como o pai poupa o seu filho que o serve. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. E aí começa o capítulo 4, o dia vem ardendo como... Porque o dia... Aí é uma resposta. Por quê? Porque o dia vai vir ardendo como forno, soberbos vão se tornar como a palha, como a cinza, não vai sobrar nem raiz nem ramo, mas para quem teme o meu nome vai nascer o sol da justiça. Meus queridos irmãos e amigos, essa é a palavra para hoje. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que a palavra de Deus tenha aberto seus olhos para essa visão de que precisamos encontrar o equilíbrio de uma vida cristã à luz da Bíblia nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tanto engano, nesse tempo de tanto pecado e de cristãos indo para um extremo, outros indo para o extremo de não se preocupar com a volta de Cristo e com o tempo do fim, e o outro no extremo de só falar sobre a volta de Cristo e sobre o tempo do fim, e não se preocupar, que temos que nos preocupar no preparo. Precisamos nos preocupar de que precisamos nos preparar como pessoas, como família, como igreja. Liderança precisa se preocupar, preparar o povo para a volta de Cristo, ter uma mensagem equilibrada, uma mensagem real do Evangelho, como a gente está vendo aqui. Que Deus nos ajude, que Deus abra a nossa visão para a gente encontrar o centro, o equilíbrio da vontade de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas. E eu concluo hoje dizendo para vocês o seguinte: é muito importante, é importantíssimo falar sobre o tempo do fim e sobre alertar o povo do que está acontecendo, que precisamos nos preparar, lógico que é. Mas preste atenção num detalhe muito importante. Nos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala do tempo do fim no livro de Mateus apenas no capítulo 24 e alguma coisa no 25. No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 22. O restante do livro, Jesus fala de várias coisas, prepara o povo, traz cura, faz milagre, libertação, prega o Evangelho, mostra o que é ser nova criatura, o que é andar com Deus. E apenas capítulo 24 e 25 de todos os Evangelhos, num capítulo só, ele fala do tempo do fim e do que ia acontecer. Ou seja, o foco de Jesus não foi apenas a sua volta, foi o Evangelho, as boas novas. E ele fala, assim, dos acontecimentos do tempo do fim, num capítulo 2. E tem gente que está falando só nisso. Outra coisa, o Apocalipse. O Apocalipse, a maioria das coisas que está escrito no Apocalipse não é para a igreja, é para o mundo, é para os que ficarem aqui. A história da igreja começa no Apocalipse 1, vai até o 3, o 4. Aí para a história da igreja, e a igreja só vai voltar a falar sobre a igreja lá do capítulo 19 de Apocalipse em diante. O que vai acontecer do 4 até o 18, e parte do 19, é para os que ficarem pagando grande tribulação. Todos aqueles acontecimentos de juízo de Deus é para o mundo, quem ficar despreparado para a grande tribulação, não é para a igreja. E, de repente, nós estamos centralizando coisas, falando de coisa que não é para nós, é para o mundo sem Deus. É evidente que devemos falar como um alerta para o mundo e para a igreja, se prepara, porque se você estiver preparado, você não vai passar pela grande tribulação. Então, meus queridos, era isso por hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e eu quero orar com vocês agora. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar com meus irmãos aqui e os que estiverem ouvindo essa palavra do seu coração, para o nosso coração, nesse final de 2023. Abre a nossa visão, abre a visão da igreja, abre a visão das famílias, abre a visão da liderança,
Abre a nossa visão para o Evangelho Boas Novas, para o Evangelho de salvação, para o Evangelho da justiça de Deus, mas o Evangelho da salvação incluindo da grande tribulação e dos juízos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e quem está em Cristo não entra, não tem condenação não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Abre a nossa visão, abre a visão da igreja, faça-nos compreender e faça-nos desfrutar de todas as riquezas e de todas as bênçãos que o bom pastor tem para as suas ovelhas. Não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos nesse planeta, o Senhor está com a gente, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor continua cuidando das suas ovelhas, cuida de cada irmão, cuida de cada família, cuida da igreja, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos o teu povo, hoje e sempre. Amém e amém.